Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho de 2020, não é mesmo? Aula de português. Como sempre, dia de sexta-feira, nós temos aula no livro Reforço, não é mesmo? Então, peguem todos vocês o livro de reforço e coloquem na página 99. Livro Reforço, página 99. Nós estamos falando em língua portuguesa sobre sílabas. Foi a última aula que nós tivemos falando sobre sílaba, não foi mesmo? Nós vimos que tem palavras que têm uma sílaba, palavras que têm duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas ou mais, não é mesmo? Nós aprendemos que toda sílaba tem que ter no mínimo uma vogal. Então, toda sílaba tem que ter no mínimo uma vogal, não é mesmo? Essa vogal, ela pode vir seguida de uma consoante ou então de duas consoantes, né? E também nós aprendemos que algumas palavras, ao separarem sílabas, a vogal, ela pode ficar sozinha na sílaba. Foi o que aconteceu com a nossa palavra delicioso. Não foi que ao separarmos, ó, Zó. A vogalzinha O, ela ficou sozinha na sílaba, ela ficou separada, não é mesmo? Então, vamos dar continuidade. Peguem vocês o livro Reforço, coloquem na página 99 e nós vamos falar sobre sílaba, tá bom? Vamos começar. Lembre que, vamos ler? Lembre que as palavras, elas são formadas por sílabas. Uma sílaba, sol. Duas sílabas, casas, casas. Três sílabas, menino, menino. Quatro sílabas, lobisomem, lobisomem. Existem também palavras com mais de quatro sílabas. Por exemplo, matemática, matemática, não é mesmo? Que tem 5 sílabas. E também temos paralelepípedo, paralelepípedo. Grande, né? Essa palavra, ó. Paralelepípedo. 7 sílabas. Né? Então, quanto maior a palavra, maior será o número de sílabas dela, não é mesmo? Então, palavras com uma sílaba, que a tia falou, ela é chamada de monossílaba. Palavras que têm duas sílabas, nós chamamos ela de dissílaba. Palavra que tem 3 sílabas, trissílaba. E palavras que têm 4 sílabas ou mais, nós chamamos ela de polissílaba. Então, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, certo? Aí vamos para a nossa primeira atividade. Primeira atividade está dizendo assim: separe e dê o número de sílabas. Então, qual é o exemplo? Sapo. Aí vamos separar? Sapo. Tem quantas sílabas? 2. Aí nós escreveremos do lado 2 sílabas, não é? Aí a próxima palavra, passagem. Passagem, ó. Passagem. Tem quantas sílabas? Tem 3 sílabas, né? E, ó, passagem tem 2 S's, né? O S tá dobrado, nós temos 2 S. Então, quando a gente vai separar a sílaba, os 2 S's, eles nunca ficam juntos, tá bom? É o mesmo exemplo de 2 R's. Eles nunca ficam juntos na mesma sílaba. Então, um S fica na primeira sílaba e o outro S fica na sílaba seguinte, certo? Então, vamos lá. Letra A, passagem. Letra B, lobisomem. Letra C, luzes. Letra D, pálido, caminho, balanço, patinete, televisão. Vocês vão separar e vão dizer quantas sílabas tem, tá bom? Escrever com palavras mesmo o número, certo? Agora nós vamos para a segunda. Segunda diz assim: distribua as palavras a seguir de acordo com o número de sílabas. Aí tem o quadro, tá vendo o quadro? Aí quais são as palavras que tem no quadro? Sol,
casa, orelhas, espanta, desesperada, tem, rezar, borboleta, cachorro, leão, flor, bala, piano, encruzilhada. Então, são essas palavras. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir. As que tem uma sílaba, nós vamos escrever na letra A. As que tem 2 sílabas, nós vamos escrever na letra B. As que tem 3 sílabas, nós vamos escrever na letra C. E as que tem 4 sílabas ou mais, nós vamos escrever na letra D, tá bom? Não é preciso separar a sílaba não, tá? Vocês escrevam elas juntinhas, mas cada uma no seu devido lugar, tá bom? As que tem uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas ou então 4 sílabas ou mais, certo? Agora a terceira. A terceira diz assim: ordene as sílabas e forme palavras. Então, as sílabas estão aqui, elas estão embaralhadas. Vocês vão ordenar e vão formar palavras, tá bom? A quarta. O que houve com o texto? Você sabe decifrar o que está escrito? Então, o texto também tá do mesmo jeito, ele tá todo embaralhado, né? O que que nós vamos fazer? Será que a gente descobre só olhando? Vamos dar a meia volta. Aí vamos tentar ler ele? Vocês sabem que musiquinha é essa daqui? Sabe? Aí, do outro lado, na página 101, diz assim: você conseguiu descobrir os versos da canção? Escreva-os aqui, colocando cada pedaço das palavras no seu lugar. Então, o que que tem? O texto, né, da página 100, o texto, ele tá todo embaralhado. O que que nós vamos fazer? Nós vamos desembaralhar ele e vamos escrever ele aqui do lado, tá bom? Então, ele aqui tá embaralhado, a gente vai pegar ele e vai colocar do outro lado certinho, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, falando sobre sílabas, tá bom? É o quê? É um reforço do nosso livro integrado. Façam a lição direitinho, tá bom? Caprichem na letrinha. Quando tiver que escrever com letra inicial maiúscula, escrevam com letra maiúscula, tá bom? Beijão e fiquem com Deus, tá bom? Um ótimo final de semana pra vocês. Brinquem, aproveitem bastante, tá bom? Segunda-feira nós estaremos de volta, com fé em Deus. Tchau, tchau. Beijo.